Bom dia a todos. Eu sou a Sheila do Gaia, e a gente está com esse projeto de trazer pessoas com assuntos bem especiais que podem ajudar a gente a enfrentar esse momento de isolamento social e principalmente de a gente ter um olhar mais amoroso e mais sincero com relação ao que está acontecendo nesse momento. E a Juliana, ela acompanha o Gaia já há bastante tempo, acho que desde quando o Gaia começou praticamente, ela está lá junto com a gente, é nossa parceira dos eventos. E ela tem um trabalho muito legal, que inclusive, eu não sei se ela vai falar sobre isso hoje, mas é um trabalho que ela me auxiliou bastante no meu trabalho com a nutrição, de organizar o dia a dia dos meus pacientes. Então, não sei se ela vai passar isso hoje, mas se ela não passar, peçam para ela, porque é bem interessante também. É a rotina dominada, é isso, né? A rotina dominada, é isso mesmo. Então, assim, aproveitem, eu vou deixar a palavra com ela agora. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, Ju, por ter aceitado o convite. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando aí dessa experiência hoje. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Além de acompanhar o Gaia, eu sou aluna, né? E parabéns pelo trabalho. Para quem não é aluno ainda, a Sheila, o pessoal do Gaia, as professoras mantiveram as aulas online. Para a gente foi uma maravilha. Nós ficamos fazendo yoga em casa nesse tempo todo, que foi muito, contribuiu muito para a gente poder se manter bem. Hoje não vou falar da rotina dominada, mas quem quiser depois, eu deixo meu contato, é só falar comigo que eu passo direitinho, que ajuda muito mesmo na organização do dia a dia. Mas hoje eu vim falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é um tema que vai ajudar vocês, né? Ajuda todo mundo a criar uma realidade um pouco diferente, a entender como é que a gente cria a nossa realidade e a ver o que tem que ser feito para que a gente possa mudar isso, para que a gente possa criar um dia a dia para a gente mais tranquilo, mais próspero, né? Ter uma vida em geral melhor, porque muito vai, então, vocês vão entender hoje de como funciona esse ciclo, como é que a gente programa a nossa própria realidade. Então, para começar, eu queria agradecer a quem está presente. É sábado de manhã, o pessoal tira para descansar, para dormir ou para resolver as coisas que não conseguiu na semana. Então, quem está aqui, eu tenho certeza que quer aprender um pouco mais, quer uma coisa diferente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E também começar fazendo umas perguntinhas. Se vocês estão aqui, eu entendo que vocês querem aprender como mudar a realidade, né? Então, quem é que acha que às vezes as coisas são um pouco difíceis, né? Deixa nos comentários, tem o chat ali, deixa nos comentários para mim que depois eu vou ler. Nem sempre as coisas são como a gente gostaria, né? Ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo. É muita notícia ruim, é muita coisa acontecendo, são pessoas próximas sofrendo, questões tanto na economia quanto na saúde, e isso afeta com certeza a forma como a gente vive o nosso dia a dia. As coisas estão mudando. E o que eu vou trazer para vocês hoje é uma maneira de você poder criar uma nova realidade, mudar isso, para que você consiga ter então mais saúde mental e mais qualidade de vida. Para começar, umas 3 dicas básicas, tá? Que eu sempre falo. Tem algumas pessoas aqui que já viram palestras minhas, pessoal que se inscreveu, eu dei uma olhada, que já conhecem meu trabalho. Então, primeira coisa, 3 palavras, 3 pensamentos que eu gostaria que vocês abolissem durante toda a aula de hoje. O primeiro deles é eu já sabia. Às vezes a gente vai assistir um vídeo, uma palestra, alguma coisa e traz isso na mente. Ah, mas a pessoa está falando, isso eu já sabia. E aí, quando a gente faz isso, a gente deixa de aprender, deixa de prestar atenção, porque a nossa mente ela entende que se a pessoa já sabe, por que eu vou guardar esse conhecimento? Para que eu vou focar a minha atenção? Então, tira isso da lista e mesmo que eu fale alguma coisa que você já viu, que você já me ouviu falar, ou que você já ouviu outra pessoa falar, esquece o eu já sabia e foca em prestar atenção. Segundo pensamento que atrapalha muito a gente aproveitar o conteúdo mas isso é muito fácil. O que eu vou trazer aqui não tem nada de mirabolante, é simples mesmo, é uma coisa fácil. Só que para funcionar, precisa ser implementada no dia a dia. Então, tira esse. É fácil? É fácil, mas para você ver se funciona ou não, você vai ter que testar, vai ter que colocar no teu dia a dia, praticar.
E o terceiro e último, que eu digo que atrapalha muito o nosso desenvolvimento, é assim, mas isso é ridículo. Mas isso é bobeira, né? Eu não vou fazer isso porque, eu não vou fazer tal coisa, tal exercício, eu não vou colocar isso em prática porque isso é ridículo, não faz sentido. Então, experimentem, tirem os preconceitos, a gente vai falar bastante sobre como eles atrapalham a nossa vida. Tira os preconceitos da sua vida, bane eles para algum lugar, abre a tua cabeça para você poder assimilar da melhor maneira possível o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje. Então, para começar, agora que a gente já vai tirar o eu já sabia, o é muito fácil, o é ridículo, vamos começar do zero. E para começar, quando a gente fala em criação da realidade, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar sobre esse tema muitos anos atrás, me parecia uma coisa muito surreal. É como se fosse assim, mas espera aí, se eu crio a minha realidade, eu tenho uma realidade, meu vizinho tem outra, o que eu tô vendo ele não tá vendo? Como é isso, sabe? Eu ficava pensando, existem dois mundos? Eu não entendia muito bem, não fazia muito sentido para mim esse negócio de criar a realidade. Tá, mas a gente aprende que a realidade é uma só, a verdade, os fatos. E aí aquilo não fazia muito sentido para mim. Como é que eu podia mudar a minha realidade se a minha realidade era a mesma para todo mundo? E conforme eu fui estudando sobre esse tema, uma coisa que eu entendi é que a realidade, os fatos, são coisas diferentes. Existem os fatos, as coisas que acontecem. Agora, a realidade para a nossa vida é como nós interpretamos esses fatos. Então, se está chovendo, é um fato. Agora, se está chovendo é bom ou é ruim, é uma interpretação que eu faço. Na minha realidade, por exemplo, essa semana choveu muito aqui em Blumenau, né? E foi muito bom, porque fazia muito tempo que não chovia. Então, na minha realidade, aquela chuva foi uma coisa boa. Mas para alguém que está num lugar que não para de chover, que está precisando de um pouco de sol, talvez a chuva para aquela realidade não seja uma coisa boa. Então, o fato é sempre neutro, mas a nossa realidade ela passa a ser criada com base na nossa vida, naquilo que a gente pensa, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Sheila, dá um help aí. Me libera compartilhar a tela, por favor. Vê se vai. Agora vai. Tá aparecendo aí para vocês? Façam um joinha para mim quem tá vendo. Tá aparecendo? Então tá bom. Esse é um desenho, tá? Apenas para ficar mais simples como funciona, para que vocês entendam melhor como funciona o ciclo da programação da realidade. Então vamos lá. Aqui tem a primeira bolinha, que é um sistema que eu chamo de sistema VIP, que é tudo que eu vejo e aí o que eu imagino e eu penso. Então, como é o exemplo da chuva. A chuva está caindo. A partir do momento em que eu vejo, eu penso alguma coisa sobre isso, eu crio na minha mente uma imagem sobre isso, eu começo a criar a minha realidade. Então, tudo que eu experimento na minha vida hoje, ele é baseado naquilo que eu já tenho. Então, são crenças, são experiências, são exemplos, questões culturais de onde eu vivo. Então, tudo isso forma o sistema VIP, que é tudo aquilo que eu vejo. E aí, o que eu vejo, eu passo a imaginar sobre aquele tema, pensar sobre aquele tema. E aí, em cima disso, é que eu crio o próximo passo, que é, então, o que eu sou e como eu me sinto. Então, dentro daquilo que eu vi, eu crio uma imagem, um pensamento, e daí eu crio um mundo. E nesse mundo, eu sou um tipo de pessoa. Então, por exemplo, aquele exemplo simplesinho que eu dei da chuva, no meu mundo aqui, eu sou uma pessoa que ficou muito feliz com a chuva, porque precisava da chuva. Então, eu me sinto bem por estar chovendo, né? A partir do momento em que eu vi o fato neutro, que era a chuva, eu pensei, nossa, precisa chover porque está seco aqui. Que bom, eu me sinto bem, eu sou uma pessoa que está feliz com a chuva. A partir desse momento, eu passo a fazer coisas de uma pessoa que está feliz. Então, que bom que choveu, o que eu vou fazer? Eu vou agradecer, eu vou contemplar essa chuva, eu não vou ficar preocupada,
eu vou fazer outras coisas, eu não estou aborrecida. Então, eu faço coisas de uma pessoa que está feliz com aquele fato. Por causa disso, eu vou ter um resultado. Então, eu vou ter um dia tranquilo, eu vou ter uma satisfação em ver que está chovendo. Eu tenho resultados de uma pessoa que está feliz dentro dessa situação. Em cima desses resultados, eu reforço o meu sistema VIP. Então, aqui, nesse caso, eu reforço que chover é uma coisa boa. Opa! Que chover é uma coisa boa, porque eu precisava da chuva. Então, vocês estão entendendo que na minha realidade foi criado isso aqui. Agora, eu vou dar um exemplo de uma outra pessoa que, na realidade dela, a chuva não era importante. Dentro da cabeça dela, dos pensamentos dela, ela tinha outros compromissos, outras coisas para fazer e a chuva estava atrapalhando. Então, por exemplo, eu tenho que sair, mas está chovendo. Eu vi a mesma chuva, mas eu já começo a me sentir mal. Droga, está chovendo, vai atrapalhar toda a minha programação, não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha que fazer. E aí eu faço coisas de uma pessoa que está insatisfeita. Eu reclamo, eu vou achar ruim. Talvez eu vou desmarcar um compromisso que eu tinha, ou eu vou deixar de fazer alguma coisa por causa disso. E aí eu passo a ter um resultado com base nas ações que eu tive. Então, quando a gente fala de criar realidade, principalmente nessa questão do dia, né, que a gente está vivendo, são notícias ruins, são informações pesadas, coisas que a gente não sabe muito bem como lidar. E aí tudo isso vem de encontro com o que a gente tem dentro do nosso sistema VIP. Então, por exemplo, se você olha essa situação e começa a alimentar muita notícia ruim, você consequentemente vai se sentir mal. É impossível você ficar vendo só notícias de pessoas que estão doentes, ou de crise, ou de comércio fechar, e ficar se sentindo bem. Mas isso significa que só tem lá fora, na realidade, isso acontecendo? Não, não significa. Tem muito comércio que está faturando mais agora do que estava antes. Tem muita gente que continua saudável. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente se curando da doença, né? Passando pelo processo, mas saindo bem, saindo ainda melhor, mais transformada, mais preocupada com a sua saúde. Então, tem esses dois lados aí fora. E a gente escolhe aquilo que a gente quer ver e, consequentemente, o que a gente vai trazer para a nossa vida. Vou dar um exemplo um pouco diferente, só para vocês entenderem como que o que eu vejo, o que está dentro da minha cabeça, muda os fatos para mim. Nós aqui da nossa cultura ocidental, se a gente vê uma notícia de um homem, por exemplo, com 3 esposas, a gente vai achar muito estranho. Né? Não faz muito sentido, até porque se ele for tentar casar com as 3, ele vai ser preso, porque é proibido. Então, chega a ser uma notícia, porque não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é uma coisa normal, natural pra gente. Agora, se você vai falar com pessoas de uma outra cultura, né, às vezes muçulmanos, que isso para eles é muito natural, para eles não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, ele tem 3 esposas. Ok, porque para eles, na realidade deles, aquilo é muito natural. Então, o fato é uma coisa. Agora, como nós trazemos isso e como isso impacta no nosso dia a dia, faz a diferença com base nos julgamentos que a gente faz, nos pensamentos que a gente tem, nas nossas crenças. Juliana, mas então eu vou negar a realidade, eu vou só pensar positivo e tá tudo bem? Não. O que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente não pode ir nem para essa questão de achar que pensar positivo ou pensar negativo. Quando a gente trata de pensamento, nós temos que ter a consciência de que o pensamento ele precisa ser útil para a gente. Por exemplo, se eu vou atravessar uma rua num cruzamento muito movimentado, se eu parar na esquina e ficar pensando, não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não vou ser atropelado, tá tudo de boa, eu posso atravessar, eu vou pensar positivo e nenhum carro vai passar em cima de mim, vai adiantar e eu me atirar na frente dos carros? Não vai. Agora, também não vai adiantar eu parar na esquina e começar, não, porque eu não vou atravessar essa rua, porque essa rua é muito movimentada, um carro vai passar em cima de mim, porque eu já vi a notícia de que uma pessoa foi atropelada aqui nessa rua. Também não vai adiantar. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, não é o pensamento positivo ou o pensamento negativo. O que nós precisamos cultivar é o pensamento útil. Nesse caso, o que seria útil para a gente? Bom, eu estou num cruzamento.
muito movimentado. Eu tenho que esperar a sinaleira fechar, se tiver uma sinaleira. Eu tenho que parar na faixa, se tiver uma faixa. Isso é o útil. Independente de ser positivo ou negativo, eu tenho que trazer para minha mente pensamentos que me ajudem a conseguir aquilo que eu quero. Então, se o que eu quero é criar uma realidade mais saudável, criar uma realidade mais harmoniosa, eu preciso trazer pensamentos úteis para isso. Então, sempre que vocês se pegarem, né, no dia a dia, olhando para notícias, olhando para a situação e começarem a carregar um pensamento ruim, se perguntem: isso é útil? Eu estou ajudando alguém? Pensar dessa maneira, né? Pensar que tudo está horrível, que o mundo está acabando, que as pessoas. Eu estou ajudando alguém com esse pensamento? Não. Eu estou ajudando a minha própria vida com esse pensamento? Também não. Então, como é que eu posso escolher ver essa situação? O que eu posso fazer para realmente ajudar alguém? Que seja alguém que está na minha rua, alguém que eu tenho um pouco de contato. O que eu posso fazer para contribuir de forma positiva com a realidade das outras pessoas e assim também mudar a minha? Então, fica muito, muito claro aqui que tudo que a gente vê é igual para todo mundo. Mas como a gente interpreta é muito diferente. E daqui a gente vai criando a nossa realidade, porque a gente vai criando reforços. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu acredito que sim. E quando eu estou falando aqui desse sistema, eu quero que vocês vejam ele como se ele fosse um algoritmo. Sabe quando você entra no Google e você pesquisa uma coisa que você quer comprar? Ah, eu quero comprar um tênis. Ou, eu quero comprar uma panela. Depois, você vai ver aquilo em todo lugar. Você vai receber um e-mail que vai falar sobre aquela panela, aquela promoção, um livro. Você vai receber, você entra no Instagram, tá lá um anúncio falando sobre aquele livro que você pesquisou. Você vai, no teu e-mail tem uma propaganda daquele livro. Por quê? Porque as redes sociais, elas funcionam como um universo. Tudo aquilo que a gente procura, no caso das redes sociais, que a gente busca, e hoje até o que a gente fala, não sei se vocês já perceberam, mas você está falando sobre um tema, e aí você abre o Google e tá lá aquilo, é até assustador, tá lá o tema que você estava falando. E o universo não é diferente disso. Então, tudo onde a gente coloca o nosso foco, a nossa imaginação e o nosso pensamento, aquilo vem para a nossa realidade. Quem já quis comprar um carro, né? Quem pesquisou sobre isso já sabe. Por exemplo, a partir do momento em que eu decido que eu vou comprar o carro X, parece que na rua só tem o carro X. Não tem outra coisa, né? Só tem aquele modelo. Aonde você vai, você vê aquele modelo de carro. Mulher grávida. Se você pensou que está grávida, ou se você quer ficar grávida, você sai na rua, você só vê mulher grávida ou bebezinho. Qualquer tema que você se coloque e você pensa naquilo, parece que as coisas começam a vir. Isso significa que só tem aquele modelo de carro na rua? Não. Isso significa que, de repente, todas as mulheres do mundo ficaram grávidas? Não. Mas significa que você ajustou o seu foco e, com base naquilo, você cria essa realidade. Então, se eu quero mais de coisas boas, eu tenho que focar em coisas boas. Se eu quero, né, mais de coisas ruins, ou se eu não quero, eu tenho que aprender a me desligar disso. E por onde a gente começa, então, a mudar, a quebrar esse ciclo negativo, que seria, por exemplo, eu vi uma notícia ruim, e aí eu me sinto chateada, eu me sinto desanimada, eu me sinto ansiosa, eu começo a ficar com medo, e aí eu faço coisas de quem está ansiosa, eu faço coisas de quem está com medo, e eu tenho aqueles mesmos resultados, e aí eu reforço o meu pensamento, a minha crença de que aquela notícia ou aquela situação é ruim, e aí eu vou reforçando cada vez esse ciclo. Então, como é que eu quebro isso? Como é que eu mudo o algoritmo do universo para que ele trabalhe a meu favor? Como é que eu faço com que as coisas sejam mais harmoniosas para mim? São 3 pilares que a gente precisa trabalhar. Até não dá para ver no vídeo, mas na minha camiseta está escrito aqui os 3 pilares que eu trago sempre comigo. E primeiro eu vou abrir um pouquinho aqui para saber se alguém tem alguma pergunta até agora, antes de falar um pouquinho sobre como é que na prática a gente pode mudar esse ciclo. Eu vou abrir um pouquinho para quem tiver alguma pergunta, quiser falar, ou para vocês me disserem se está claro, se estão entendendo, se eu estou indo muito rápido. Vou abrir aqui, quem quiser se manifestar, sinta-se à vontade. Só abrir o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Sheila, que está acompanhando aí.
Oi, Maria, tem uma pergunta? Oi, Ju. Oi. Só queria dizer que eu estou adorando o tema, muito bom. Queria te perguntar bem rapidinho. Isso também é conhecido como a cocriação? Seria parecido, assim, de conceito mesmo ou não? É diferente? Sim, e não é. Pode sim. É que assim, tudo depende muito da linha que você conhece. Tem gente que usa muito a lei da atração, a gente poderia chamar também dentro da lei da atração, porque são leis que regem esse ciclo. A cocriação também está dentro desse ciclo. Ele é um pouquinho mais amplo que isso, porque ele engloba tudo, mas sim, a partir do momento em que você vê, que o seu sistema ali vê, imagina ou pensa, você passa a ser de uma maneira, se sentir, e você cria assim, você faz aquilo e você tem um resultado. Então, você está co-criando a sua realidade juntamente com outras questões aí do universo. Então, tu pode sim dizer que faz parte. Mas aqui entra um pouquinho mais de coisa, porque normalmente quando a gente fala em co-criar, a gente pensa logo também em lei da atração. Ah, aquilo que eu imagino, eu atraio. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas peraí, eu estou imaginando dinheiro e estou atraindo conta para pagar, né? Então, às vezes, quando a gente fala só da cocriação ou só da lei da atração isoladas, falta alguma coisinha. Então, para mim, né, desde que, como eu comentei antes, quando eu ouvia falar só em cocriação da realidade, eu ficava pensando, como assim? Eu vou transformar o meu mundo e o fulano tem outro mundo? Então, quando a gente entende que o que a gente atrai, o que a gente cocria é com base na interpretação que eu faço dessa realidade, naquilo onde eu escolho colocar minha energia, colocar meu foco, aí eu tenho um ciclo completo. Não é só eu ficar sentada, por exemplo, imaginando aquilo que eu quero. É porque ao imaginar aquilo que eu quero e ao pensar, me sentir bem relacionada àquilo, eu passo a ser uma pessoa que entra em ação e que faz coisas que vão culminar num resultado, numa conquista. Não é que às vezes a coisa vai cair do céu, mas sim, ela vai vir para você porque você está agindo dentro desse ciclo. Ficou claro? Oi? Amanda, respondido? Sim, ela respondeu Oi, aqui nos sim. comentários. Desculpa, é que eu não estava conseguindo tirar do mudo, Não. mas ficou bem claro, entendi a diferença do cocriação e dos conceitos, na verdade, são parecidos, mas aqui é uma Sim. coisa mais na prática e mais da realidade mesmo, né? O que a gente faz para Isso mudar aí, isso. isso aí. Eu Obrigada. gosto muito, muito, muito. Eu gosto muito, muito, muito. Perguntaram aqui, tá? Sim, vai ficar gravado. Então, se alguém precisar sair, depois pode acessar. Para mim, as coisas têm que ser muito práticas. Não adianta nada a gente saber um montão de conceitos se quando chegar na prática a gente não sabe o que fazer. Então, aqui, depois eu vou agora entrar no tema e explicar para vocês como é que na prática a gente muda isso. Ok, eu já entendi. Aonde eu coloco a minha atenção, onde eu penso, eu passo a me sentir de uma maneira, faço coisas com base naquilo e tenho um resultado. Mas e aí, como é que eu mudo isso? É só mudar o pensamento? Será que sim? Será que não? Então, vamos agora para o próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos agora para a próxima etapa, que é onde eu vou falar um pouquinho para vocês dos 3 pilares que ajudam a gente a mudar, então, essa realidade, a quebrar esse ciclo, que às vezes, em vez de virtuoso, é um ciclo vicioso, né? A gente está ali dentro de uma situação negativa, vivendo uma situação de depressão, de ansiedade, de estresse, ou mesmo de brigas, de relacionamentos ruins, ou está num trabalho que não gosta, não consegue sair daquilo. Então, como é que a gente faz para começar a sair desse ciclo e criar, então, essa nova realidade? Para começar, o primeiro pilar é o que eu chamo de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela não tem nada a ver com culpa. Às vezes a gente confunde culpa com responsabilidade. Culpa, normalmente, é um sentimento ruim que nós temos por alguma coisa que a gente fez de errado, ou que a gente julga que fez de errado, e que faz com que a gente ache que merece punição. Então, se eu estou me sentindo culpado, eu espero uma punição, né? Eu vou ser castigado, eu vou... E isso gera uma coisa muito ruim. Quando a gente fala em
Responsabilidade, nós estamos falando em ação. Então, eu fiz uma coisa que eu acho que não foi tão boa. Se isso é da minha responsabilidade, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Às vezes, a gente passa por situações em que, se nós formos interpretar, elas não são nossa culpa. Não fomos nós que criamos aquilo. Mas dentro daquela situação, a gente pode trazer a responsabilidade, que seja uma forma de mudar o que está acontecendo. Por exemplo, se eu estou saindo de casa e alguém me bate no meu carro, a culpa não é minha. Né? Se eu estava certinha, se eu parei na faixa, por exemplo, alguém veio e bateu atrás do meu carro, a culpa não é minha. Mas a partir desse momento, eu tenho a responsabilidade de agir da melhor maneira possível para mim, para minha realidade. Então, lembra do pensamento útil. Bateram no meu carro. O que vai resolver? Vai resolver eu ficar estressada, brigar, ofender outra pessoa, ou eu me vitimizar? Porque isso acontece comigo, parece que o universo está contra mim, parece que, né? Vai adiantar? Não vai. Então, a responsabilidade que eu tenho é em cima de como eu vou interpretar esses fatos. Eu vou olhar para aquilo e falar, bom, acidentes acontecem. A pessoa estava errada, eu preciso resolver? Tá, vamos conversar, vai pagar, não vai pagar, mas tudo isso dentro de uma coisa prática. Eu tenho a responsabilidade de resolver aquela situação da melhor maneira para mim e para o outro. Reclamar não vai ser bom, me vitimizar não vai ser bom, porque só vai trazer coisas negativas para dentro da minha vida. Então, não importa qual a situação que você esteja vivendo, a culpa não tem nada a ver aqui. A culpa pode não ser sua, você pode estar numa situação ruim que você acabou se metendo e nem viu como chegou lá. Mas a responsabilidade de mudar isso, de fazer coisas para sair disso, ela tem que partir de você. Que seja a responsabilidade de pedir ajuda. Se você quer, né, às vezes sozinha a gente não consegue, isso é natural e não é vergonha. Então, peça ajuda. A sua responsabilidade está, em vez de se vitimizar e ficar ali, a vida está difícil para mim, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, traga a responsabilidade para si mesmo e peça ajuda. Outra coisa dentro da autorresponsabilidade é a gente aprender o não julgamento. E aí eu vou dizer que essa é uma das coisas mais difíceis para a gente praticar no dia a dia. Porque tudo é julgamento. E o que o julgamento tem a ver com isso? Lembra que eu falei ali do sistema VIP, né? O que eu vejo, imagino e penso. E é dentro disso que eu trago essa realidade para a minha vida. E o que eu vejo, imagino, eu penso, a parte de imaginar e pensar, ela está toda baseada em julgamento. Ela não está baseada no fato. Ela está com base no julgamento. Então, existem os fatos, como eu falei naquele exemplo, que é a chuva. E existe o julgamento, que é a minha opinião sobre se a chuva é boa ou se a chuva é ruim. Então, quando a gente começa a praticar o não julgamento, nós começamos a entender e tirar o peso das coisas e das situações. É impossível viver sem julgamento? Eu acho que sim, a não ser que você seja um ser iluminado, né? Eu brinco assim, se você não é um alecrim dourado, você julga. Nós julgamos o nosso dia a dia. Mas a gente perceber que está julgando é o primeiro passo para a gente mudar a nossa realidade. Então, eu olhar para um fato e perceber que aquilo não é a verdade absoluta, mas é a minha interpretação, é o meu julgamento sobre aquilo, faz muita diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, ela sei lá, no nosso ver, ela fez uma atitude grosseira. Sei lá, eu não gosto muito de quem fura fila, então vou dar esse exemplo. A pessoa furou fila. Qual é o fato? O fato é que ela furou a fila. Agora, quando eu olho para ela e falo, meu Deus, como ela é mal educada, que pessoa que não tem respeito com o outro, é uma pessoa horrível. Isso é um julgamento. Isso é uma opinião minha. E tá tudo bem eu ter essa opinião, mas eu preciso entender que a minha opinião, aquilo que eu penso sobre a pessoa, não reflete o que ela é. Pode ser que essa pessoa estivesse com muita pressa, porque ela estivesse com alguém doente no carro. Pode ser que essa pessoa estivesse desesperada, porque ela tem um ônibus para pegar, para ir para algum lugar ajudar alguém. Pode ser N coisas que aconteceram com essa pessoa que fez com que ela tivesse aquele ato que para mim pareceu desrespeitoso de furar uma fila.
Ah, mas ela poderia ter pedido. Sim, e isso aí também é julgamento. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo na vida das pessoas. Julgar, a gente julga. Mas nós temos que ter a consciência que isso é a nossa opinião e não a verdade absoluta. Não é porque eu acho um profissional incompetente que ele realmente é incompetente. Ele pode ter cometido um erro comigo, mas isso não significa que ele vai fazer isso sempre. Não é porque eu acho que uma pessoa tem um estilo de vida que eu considero errado que ela é uma pessoa errada, que ela é, sei lá, desonesta. Porque eu estou fazendo isso com base no meu julgamento. E quando a gente percebe isso e começa a se policiar, se observar dentro disso, é muito legal. Porque daí eu posso escolher. Então, quando eu olho para aquela pessoa, lembra do pensamento útil, né? Trazendo sempre o pensamento útil para a nossa vida. Quando eu olho para aquela pessoa que furou a fila e eu tô braba, porque para mim aquilo é ruim, eu posso escolher pensar que ela é uma pessoa ruim, ou eu posso escolher pensar que ela está atrasada para alguma coisa importante e que ela fez aquilo porque ela tinha um bom motivo. Muda alguma coisa na vida dela? Não, mas na minha muda. Eu deixo de me sentir mal e passo a me sentir melhor. Então, sempre que eu escolho um pensamento que é útil para mim, eu estou contribuindo para mudar o ciclo da criação da minha realidade. Porque eu não sei se vocês já tiveram um dia assim, mas sabe aquele dia que a gente acorda que a primeira coisa que você faz é dar com o dedinho na quina da mesa e aí você sai atrasado e parece que o seu dia inteiro é horrível e no final do dia você pensa, meu Deus, eu não devia nem ter saído da cama hoje. Isso é consequência da gente não parar e não observar e seguir o dia com a mesma energia. Então, na rotina dominada que a Sheila comentou no começo, tem uma parte do seu dia que é para você se observar e aí poder mudar isso. Então, poxa, eu dei com o dedinho na quina, eu paro e penso, tá, vai adiantar eu estragar todo o meu dia porque eu tô com raiva porque isso aconteceu? Não vai. Então, o que eu vou fazer para mudar a minha energia a partir daí? O que eu vou fazer para desligar? Como é que eu vou fazer para parar de remoer esses pensamentos? O exemplo, né, do dedinho é uma coisa muito simples, mas às vezes pode ser uma fechada de carro, pode ser uma ligação que você não estava esperando e que trouxe uma notícia ruim, pode ser muita coisa que vai interferir de maneira negativa no teu dia. Então, você mudando isso, a forma como você interpreta esses fatos, independente de interpretar de maneira positiva ou negativa, mas interpretar de maneira útil, começa a te ajudar. Entendendo que o que você pensa do outro ou o que você pensa da situação é sempre parte do teu julgamento, do teu sistema de crenças, e não da realidade em si, de um fato que é absoluto para todo mundo. Tá ok aí? Todo mundo tá me ouvindo bem? Ok? Eu tenho colinha aqui, gente. Certo ou errado, né? Porque eu estava falando ali do útil. O certo ou errado, ele é julgamento. Existem sim, e tá tudo certo, como eu digo, às vezes a pessoa cometeu um crime, ela precisa sim ser julgada e ela vai pagar por aquilo. O que eu tô falando aqui é desses julgamentos que a gente fica colocando na nossa cabeça e que não nos ajudam em nada. Condenar as pessoas, criticar as pessoas. E tem outro detalhe que eu descobri trabalhando com desenvolvimento pessoal e no meu próprio desenvolvimento. Quanto mais a gente julga o outro, mais difícil fica a nossa vida. Porque se eu tenho uma opinião sobre tudo que o outro está fazendo, eu também tenho uma opinião sobre tudo que eu quero fazer e eu não faço. Então vai faltar coragem. Porque se eu estou apontando o dedo para a pessoa, tem um ditado que diz, né, que quando eu aponto um dedo para o outro, eu aponto 3 para mim. 4, na verdade. Então, se eu estou julgando o outro, eu estou me julgando também e me condicionando. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu penso assim, meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Por quê? Porque eu estou o tempo todo pensando o que o outro está fazendo. Eu estou o tempo todo julgando o outro. Então, é natural que eu sinta que as pessoas vão fazer a mesma coisa comigo. E na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí pra gente. Cada um está muito ocupado, cuidando da própria vida, para ficar aí pensando ou refletindo no que a gente está fazendo. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa até faz um julgamento, esquece, passa, e você está aí, deixando de fazer um montão de coisa com medo da opinião do outro. Então, quanto mais você trabalhar não julgar o outro, mais você vai ter coragem para entrar em ação nas coisas que você quer. E é entrando em ação que a gente muda o ciclo da nossa realidade. Então, eu limpo a minha mente desses julgamentos, dessas crenças, começo a trabalhar com pensamentos mais úteis.
Sou uma pessoa que se sente melhor, que se sente mais disposta, mais acolhida, mais corajosa. Faço coisas de uma pessoa assim e, consequentemente, eu vou ter resultados diferentes na minha vida. Outro pilar, né, depois da autorresponsabilidade, é a autoconsciência. Talvez até venha primeiro. É se observar o tempo todo. Ter clareza daquilo que você quer para a sua vida. Porque o pensamento útil, ele vai muito de encontro com aquilo que a gente quer. Se eu não sei o que eu quero, eu não sei o que é útil para mim. Comprar uma batedeira profissional vai ser útil para mim? Bom, se eu quiser fazer muitos bolos, vai. Se eu não quiser, não vai. Então, com os nossos pensamentos e as nossas decisões, é da mesma forma. Se eu tenho clareza daquilo que eu quero para a minha vida, eu consigo definir pensamentos úteis e pensamentos que não são úteis. Agora, se eu não tenho clareza, fica mais difícil de eu tomar boas decisões. Então, por exemplo, eu tenho clareza que eu quero seguir tal profissão ou que eu quero ter o meu negócio. Dentro dessa clareza, eu consigo decidir. Se eu pensar que a situação está horrível, que está tudo dando errado, que a economia mundial está péssima, vai me ajudar? Crise sempre existiu e sempre vai existir. As crises são cíclicas. Então, se eu escolher pensar que não, que está tudo horrível e aí não é o momento e eu não vou fazer, eu não entro em ação. Também não posso pensar que não tem nada acontecendo, que está tudo bem e não me preparar. Mas o que seria útil nesse momento? Bom, se eu tenho uma ideia de negócio ou se eu quero mudar de empresa, útil é eu me organizar, eu fazer uma pesquisa de mercado, eu levantar informações, eu me preparar da melhor forma possível para lidar com a situação. Então, sempre que a gente precisa escolher o que fazer ou no que pensar, a gente tem que ter muita clareza de qual o resultado que a gente quer para a nossa realidade. Se eu quero dinheiro, se eu quero prosperidade, vai adiantar eu ficar reclamando de cada conta que eu recebo? Se eu quero, ou de cada cliente, né? Às vezes a pessoa quer vender mais, quer ter prosperidade, mas aí o cliente liga e a pessoa fala, meu Deus, que droga, tem que atender. Meu Deus, eu tô com a agenda cheia, eu tô reclamando. Não faz, não é útil para você, porque isso te afasta daquilo que você quer. Então, sempre pensar, o que eu quero para minha vida? E se observar. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, está contribuindo de uma maneira positiva para aquele resultado? Como eu estou me sentindo, né? Dentro da autoconsciência, da autoconsciência entra isso. Como eu estou me sentindo? Como é que está o meu corpo? A minha energia? Eu estou me deixando dominar por esses pensamentos ruins, inúteis, ou eu consigo tirar um tempinho do meu dia simplesmente para observar, né? A gente aprende muito isso nas aulas de yoga, a meditar, a se observar, a ter consciência corporal, consciência dos nossos pensamentos. E aqui vocês estão vendo que o pensamento, aquilo que a gente pensa, ele não é a verdade absoluta. Então, se eu quero mudar as coisas que eu estou trazendo para a minha vida, a realidade que eu estou vendo, eu posso mudar esses pensamentos. Simplesmente não aceitando aqueles pensamentos que me prejudicam e trazendo pensamentos mais úteis para o meu dia a dia. E o terceiro pilar é a autoconfiança. E dentro do pacote da autoconfiança entra tudo. Autoestima, uma autoimagem positiva, autocompaixão. Porque lembra do julgamento, né? Que eu falei agora há pouco. Quando a gente julga demais o outro e julga demais a si mesmo, nós não temos compaixão. Nem pelo outro, nem por nós. É aquela coisa de cometer um erro e passar 2 semanas. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, mas eu fui burra mesmo. Ou eu sou incompetente. Ou eu sabia que isso não ia dar certo. Isso é contra a autocompaixão. Nós temos que sim nos corrigir, ter a responsabilidade de mudar as nossas atitudes, mas esse chicote mental que a gente fica remoendo e ruminando, ele é muito negativo para a nossa vida, né? A falta de autocompaixão, o excesso de críticas consigo mesma, ele paralisa, ele traz um estresse, ele traz uma ansiedade, ele traz depressão, ele traz a infelicidade, a falta de vontade de fazer as coisas. Quanto mais a gente se critica, mais medo a gente tem da crítica do outro também. Então, mais paralisado a gente fica. Autoimagem, como você se vê? Você se vê como uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, uma pessoa que tem coisas para contribuir com o mundo? Ou você se vê como uma pessoa que é incompetente, é preguiçosa? Qual é a visão que você faz de si mesmo?
essa visão interfere muito, porque a forma como eu me vejo, ela está diretamente ligada a como eu vou interpretar os fatos. Se eu sou uma pessoa segura, se eu sou uma pessoa confiante, é mais fácil eu trazer o pensamento útil para minha vida. Agora, se eu tenho uma autoimagem negativa, se eu estou o tempo todo duvidando de mim, quando eu olho para fora, as chances são de eu estar duvidando, eu não consigo confiar nas pessoas, eu vejo sempre o pior das situações. Porque se eu não confio nem em mim, como é que eu vou confiar no mundo? Como é que eu vou lidar com um mundo de pandemia, com um mundo... Se eu não confio em mim, eu vou achar que tá tudo errado, que não tem mais saída. E, ao contrário, quantos projetos lindos surgiram nesse momento, pessoas ajudando, pessoas contribuindo. A desigualdade sendo vista de uma maneira diferente, essas questões todas de preconceitos, questões raciais que estão estourando agora. Tem gente que pode olhar para isso e pensar assim, nossa, mas o mundo é um lugar horrível, cheio desse tipo de coisa. Ou você pode olhar para isso e pensar, nossa, que bom que a gente está falando sobre isso. A gente está limpando tudo isso, né, dentro desse sistema de crenças para passar a ter um mundo diferente. Então, é toda a forma como a gente escolhe interpretar esses fatos e trazer eles para a nossa vida. E a nossa autoconfiança, a nossa autoimagem é fundamental nesse momento. Trabalhar isso. E para se sentir mais confiante, tem uma coisa que a gente pode fazer que pode não parecer tão fácil, mas é muito simples. A gente precisa parar de mentir para nós mesmos. Se você quer mudar o seu sistema VIP, se você quer mudar aquilo que você vê, as coisas que você pensa e como você interpreta, você tem que parar de mentir para você. Ah, mas eu não sou mentiroso. É sim. Quando você recebe um convite, você não quer ir, mas você vai, simplesmente para agradar outra pessoa. Você está dizendo sim para o outro e não para você. Ou quando você, pelo contrário, recebe um convite que você quer muito ir, mas você diz não para agradar outra pessoa ou porque se sente insegura. Você está mentindo para você, você está mentindo para os outros. E a gente só confia nas pessoas quando elas falam a verdade pra gente, não é assim? Quando a gente tem um relacionamento de confiança, se a gente sabe que a pessoa tá sempre mentindo pra gente, as chances são de que a gente perca a confiança nessa pessoa. Da mesma forma é conosco. Quando a gente mente para nós mesmos, quando eu falo que vou fazer uma coisa, mas eu não faço. Quando eu digo uma coisa para alguém, mas eu tô sentindo outra totalmente diferente, eu tô mentindo para mim. E com o passar do tempo, essas mentiras vão minando a minha autoconfiança. Porque minha mente diz o seguinte, eu não vou confiar nela, ela disse que vai começar a dieta. Mas ela mente. Ela já disse um montão de vezes, nunca fez, não vou dar bola. Ah, ela disse que vai naquela festa, mas ela não vai. Ela só falou para agradar. Consequentemente, ela já começou a pensar na desculpa que ela vai dar para não ir. Não posso confiar nessa pessoa. E aí, o nosso sistema VIP fica danificado. A gente fica incongruente, falta uma congruência entre aquilo que eu sinto, o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo. E aí o meu resultado vai ficar todo bagunçado. Se eu tô vendo um convite que eu não me sinto bem de aceitar, mas que na hora de fazer eu aceito, o resultado que eu vou ter vai ser incongruente com aquilo que eu realmente quero. Porque eu vou lá e eu não quero ir. E aí esse ciclo fica totalmente bagunçado. Então, para a gente ter um ciclo de realidade positivo, harmonioso, nós temos que ter congruência, falar a verdade para nós mesmos, falar a verdade para o outro. O que eu quero, né? Dentro dessa situação que eu estou vendo, como eu quero me sentir? Como eu estou me sentindo? E dentro disso, o que eu vou fazer para honrar essa situação? Para ter o resultado que eu espero, que vai fazer com que eu me sinta ainda melhor, com que eu me sinta mais tranquila, com que eu me sinta mais próspera, mais feliz, com que eu sinta mais satisfação na minha vida. Então, parar de mentir e parar de julgar são duas coisas fundamentais para você, juntamente com a clareza daquilo que você quer. Pare de mentir para si mesmo. Para de mentir que não é a hora, que você não consegue, que não vai dar certo, que você não sabe, que você precisa de mais um curso, que você precisa de mais uma ajuda. Para de mentir, de inventar desculpas. Senta e enfrenta a tua realidade. Coloca isso no papel. O que você realmente precisa? O que você realmente quer da tua vida? O que você pode fazer para isso acontecer? Para de julgar, para de criticar o outro ou a si mesmo. Para de dizer que você não consegue, que não vai dar e começa a fazer perguntas diferentes.
A gente muda o nosso VIP quando a gente olha o fato e faz perguntas diferentes, em vez de fazer afirmações de julgamento. Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo determinada situação e em vez de taxar aquela pessoa, seja de mal educada, de irresponsável, você se questiona sobre aquilo. Por que eu estou pensando assim? O que será que pode ter acontecido para essa pessoa agir assim? Ou mesmo consigo mesma. Ah, eu não consigo. Por que será que eu não consigo? O que eu posso fazer de diferente para conseguir da próxima vez? Em vez de dizer, de ser agressiva, de taxar a tua mente com aquilo que eu não consigo, não vai dar, isso não é para mim, eu fui vítima, estão me prejudicando, é outra pessoa, é o outro. Começa a se questionar. Mas espera aí, o que eu fiz para gerar essa situação? Qual a minha parte nisso tudo? Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho na situação que eu estou vivendo, que eu não estou satisfeita, que eu quero mudar? O que eu posso fazer de diferente? E isso vale para tudo. Para quem está em casa agora ainda não voltou, né, para o trabalho, está em home office ou está sem trabalhar. Olhe a situação à sua volta e escolha como você pode interpretar ela e como você pode agir de uma maneira positiva para criar um resultado útil para a tua vida. Se você pode olhar para essa situação e ter uma nova ideia de negócio, você pode melhorar a sua empresa, você pode ajudar um vizinho, ajudar um colega. Às vezes você não precisa ajudar ninguém, você precisa ajudar a si mesmo. Você pode escolher fazer coisas diferentes para a tua vida, começar uma coisa que você queria faz tempo, mas que não tinha coragem ou não tinha tempo. Se arriscar agora, fazer uma coisa diferente. Então, é fundamental que a gente tenha esses passos para mudar o ciclo. Então, clareza, né, dentro da autoconsciência, saber o que a gente quer, se observar, se perceber, autorresponsabilidade, evitar o julgamento, incentivar as questões, incentivar as reflexões, olhar mais para o fato e menos para a minha opinião, e a autoconfiança. Confiar em si mesmo. E isso não é ser melhor ou não. Quando a gente confia em si mesmo, a gente se torna uma pessoa diferente. E a gente ajuda as pessoas à nossa volta também. Não é porque eu confio em mim porque eu não confio no outro. Não, eu confio em mim. E porque eu confio em mim, eu sei que o ser humano é bom, o ser humano é capaz, e eu também posso confiar nos outros. Eu também posso dar essa abertura para as outras pessoas. Eu também posso incentivá-las. Né? Que nós não sejamos aquelas pessoas que quando alguém vem dar uma notícia, a gente traz um monte de coisa ruim. Ah, vou comprar um carro. Agora, na crise, mas esse financiamento, que nós não sejamos essa pessoa que derruba fatos ruins em cima da outra pessoa. Que se a gente quiser realmente ajudar, que a gente faça perguntas que façam com que ela reflita nesse exemplo. Será que era o melhor momento? Ou, como você está se sentindo com isso? Foi bom para você? Você estava preparada? Mas que a gente não seja o tipo de pessoa que despeja a frustração no outro, que pega o nosso medo e ajuda a paralisar a ideia do outro, a ação do outro, por causa dos nossos medos e dos nossos julgamentos. E que a gente não faça isso também conosco. Tem um desafio para vocês, antes da gente acabar, antes de eu abrir para perguntas, eu tenho um convite a um desafio. Primeiro, eu tenho o e-mail de vocês, eu vou entrar em contato, passando o meu contato para vocês, para quem quiser a rotina dominada, pode daí falar comigo. Mas antes disso, eu tenho um convite. O desafio é o seguinte: vocês vão entender melhor ainda como é que o foco funciona. Eu quero que vocês coloquem na cabeça que vocês vão ver nos próximos dias uma borboleta azul. Vale o bichinho, vale um imã de geladeira, vale uma imagem na TV, numa camiseta, num caderno. E eu quero que vocês parem quando a gente terminar aqui e pensem, eu vou ver uma borboleta azul. Por que isso? Porque lembra do VIP, o que eu vejo, se é o carro que eu quero comprar, se é... Para que vocês vejam na prática como isso funciona. Significa que vai nascer borboleta azul do nada? Não, elas sempre estiveram por aí. Talvez você vai perceber um quadro na tua casa que faz tempo que você não olhava, uma camiseta da tua filha ou da tua amiga que você não tinha percebido. Mas quando você vê, você vai falar, caramba, é verdade. Se eu não estou com o foco ajustado para isso, eu não vejo. Mas se eu estou, eu vejo. Assim como o algoritmo que traz para a gente aquilo que a gente joga no Google, o universo também traz para a gente o que a gente coloca na mente. Então, o desafio é esse. Meu Instagram é julianamoura.oficial e eu quero que vocês vão lá me contar
quando vocês virem a borboleta azul, porque eu sei que vocês vão ver a borboleta azul. Eu já fiz esse exercício muitas vezes e ela sempre aparece de alguma maneira. Então, depois que vocês virem, não importa se é um dia, 6 dias, vocês voltem e me contem, que eu quero que vocês me digam como foi a experiência de entender na prática que aquilo que a gente traz para a mente, a gente coloca na nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Vou abrir para perguntas se alguém tiver. Vai ficar gravado. Se quiser passar para alguém que você lembrou que precisa desse conteúdo, que pode se beneficiar dessa nossa conversa também, a Sheila vai disponibilizar, né? Então, agradeço e abro para perguntas. Não sei se tem alguma questão. Sheila quiser comandar daí agora. A Milena disse que gostou muito, que bom. A Graciela também vai rever, vai sim, vai ter. Eu acabei de abrir aqui o microfone de todo mundo. Quem quiser, então, eu não sei se está aberto aí para vocês, mas quem quiser, então, vale beija-flor? Beija-flor, não vale. Claro, assim, eu falei a borboleta azul, mas se você quiser parar e pensar no elefante verde, funciona igual. É o que você quiser focar. O meu desafio foi a borboleta. Mas sim, acabou de parar passar um aqui. beija-flor. Nesse caso não vale, mas se você depois que terminar parar e pensar no beija-flor, aí vale. Então. Para testar. É que é para testar a. E assim, eu vou dizer para vocês, hein, quanto mais rápido vocês virem a borboleta, mais o ciclo está funcionando para vocês. E eu vou dizer uma coisa, acreditando ou não, ele funciona. Então, se ele está gerando coisa ruim, é porque tu está trazendo coisa ruim. Então, viu a borboleta muito rápido, ó, tá com poder ativado. É só mudar ele para coisa positiva que funciona. Bom, então complementando aqui, tá aberto os microfones, eu acho que vocês conseguem abrir sozinhas. Se alguém quiser abrir e fazer uma pergunta, então, para a Juliana, fica bem à vontade. Acho que esse é o momento aí de tirar as dúvidas. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Se quiser mandar também para mim depois, sinta-se à vontade, eu vou adorar responder sem problema nenhum. Tenho o meu contato e só ir lá no Instagram que eu vou adorar responder para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida depois, no dia a dia, quando começar a colocar em prática, a perceber, a exercitar, e aí quiser saber um pouco mais também, pode me procurar. Acho que não temos perguntas. Acho que não, né? E também, cada vez que a gente está com um assunto assim tão fresco, demora um pouquinho, né, para as dúvidas aparecerem, mas eu vou encaminhar para todos vocês o link da gravação desse vídeo, com todos os contatos também da Juliana. Então, se nesse meio do caminho aí vocês assistirem de novo e encontrarem alguma dúvida, vai ter os contatos dela ali para vocês entrarem em contato com ela e tirar as dúvidas que surgirem. Tá bom? Isso aí, eu vou adorar responder. Então, acho que a gente encerrou, Ju. O que tu acha? Sim, da minha parte, tudo certo. Já Então, passei para vocês aqui o que eu gostaria de compartilhar. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes. Foi um conteúdo muito interessante. Eu acho que faz parte da nossa vida tudo isso que tu falou, né? E eu só tenho a agradecer a tua presença sempre aqui com a gente. É sempre uma alegria, é sempre muito gostoso. Te receber pessoalmente lá no Gaia, né? Quando a gente puder. Assim que possível. Assim que possível, mas aqui também é sempre muito interessante. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela parceria. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço. E eu vou pedir também para o pessoal que está aqui, eu vou postar uma foto daqui a pouquinho lá no meu perfil no Instagram. E aí eu gostaria que vocês fossem lá e me contassem o que vocês mais gostaram. Qual foi a lição, ou qual foi o conceito, o que vocês mais tiveram de insight aí, comentar lá para mim para eu saber. Eu vou colocar uma foto aqui da nossa aula e aí eu quero que vocês comentem lá para mim. Vai ser bem legal para eu saber também, ter esse feedback de vocês. E bom, faremos isso então. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. É isso aí. Um beijo. Tchau para vocês. Tchau.